Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um culto. Somos profundamente agradecidos a Deus por este tempo que nós temos de devoção, de buscar ao Senhor. Nós estamos aqui hoje alegres, sabendo que Deus está fazendo grandes coisas pela nossa vida. Em meio a tudo que nós temos passado, amado, eu tenho certeza que você talvez esteja com saudade de estar junto no culto, de estar com seus irmãos na igreja. Mas é importante que a gente lembre que a igreja, mesmo com o seu prédio fechado, está em missão e continua junto. É importante que você na sua casa se dedique cada dia mais à devoção, ao culto doméstico, a estar buscando a Deus. Hoje nós teremos mais um momento especial e no final eu tenho um recado especial para você. Então eu peço que de antemão você assista esse vídeo até o final hoje e depois da nossa oração final nós temos um recado e uma surpresa para você. Nós vamos estar agora iniciando esse culto com a leitura do Salmo. Esse tempo que nós teremos de devoção, esse tempo que nós temos para poder refletir sobre o desafio que nós temos de cultuar a Deus. Eu quero convidar você na sua casa a abrir sua Bíblia no Salmo 142, que é o Salmo que nós vamos estar lendo nesta noite. Abra a sua Bíblia, vamos estar nesse Salmo neste momento. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amados, o salmista aqui expressa a sua confiança diante de Deus. Em meio a esse grande perigo, ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor o abençoe, pedindo ao Senhor que cuide da sua vida, pedindo ao Senhor que seja o seu refúgio. Eu e você hoje, em momentos de dificuldade, podemos orar e clamar a esse Deus que seja o nosso refúgio. Eu quero convidar você no seu lar agora a fechar os teus olhos e a orar confessando os seus pecados a Deus. Neste tempo de confissão e contrição, você é convidado a orar ao Senhor e pedir que Ele o abençoe nessa noite. Feche os teus olhos, vamos estar orando neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente em todos os lugares. E neste momento, nós queremos, diante desse salmo, confessar os nossos pecados a Ti, reconhecendo que somos incapazes de adorá-lo, reconhecendo que somos incapazes de servi-lo se não for por Teu Espírito. Nós rogamos a Ti o perdão dos nossos pecados. Nós pedimos que nos abençoe nessa noite, que este culto seja um tempo de bênção na vida dos meus irmãos. Nós pedimos a Ti que abençoe este culto, abençoe cada ato deste culto que será transmitido. Que cada família reunida em sua casa possa ser cheia e plena do Seu Espírito Santo. Nós louvamos a Ti, porque temos a convicção que o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor abençoe este culto na sua vida. Nós vamos passar agora para o nosso louvor. Que Deus te abençoe. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para poder interceder, passar esse momento juntos orando por todos os enfermos da nossa igreja, pelos nossos idosos e também pelos nossos amigos missionários que estão no campo, levando a palavra de Deus a todos os perdidos, levando o evangelho da salvação àqueles que mais carecem do amor de Deus. Mas também pelos nossos amigos que estão trabalhando no campo missionário, em missões transculturais fora do nosso país, que estão passando por esse momento também terrível junto conosco. Eles necessitam do nosso apoio, necessitam da nossa oração. Portanto, eu quero convidar você a se unir, porventura, com alguém que esteja do seu lado nesse momento, assistindo um culto, poder fechar os seus olhos, se concentrar, para que possamos, numa só fé, um só espírito, orar e interceder nesse momento pelos nossos irmãos. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Pai, nós queremos, Pai, agradecer primeiramente porque sabemos que o Senhor é o Deus que sustenta a vida e nos provê tudo aquilo que necessitamos. E nesse momento, Pai, eu quero lembrar de todos os enfermos e idosos da nossa igreja que porventura foram acometidos por esse vírus terrível, Pai. Mas também lembrar por aqueles que estão em quarentena nas suas casas, mas que estão com saúde, poder louvar o Teu santo nome, porque o Senhor tem sustentado e cuidado de cada um deles. Eu peço que a Tua boa mão esteja sobre a cabeça de cada um deles, para que eles possam sentir a paz que vem dos céus, para que eles possam sentir a presença do Espírito Santo e Teus anjos possam os proteger em suas casas e seus leitos. Mas quero interceder também, ó Pai, pelos nossos amigos, especialmente Bira e Patrícia, que estão no campo missionário e necessitam do nosso apoio, necessitam das nossas orações, necessitam da nossa relação íntima com eles e também com o Senhor, para que nós possamos passar por essa tempestade forte, firmes na promessa do Senhor, com uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que a Tua palavra que está disposta em nossas mãos, nas nossas casas e dentro do nosso coração, é que nos dá esperança de poder passar por esses momentos tão difíceis que está acometendo não só o nosso país, mas o mundo, e poder ver que o Senhor nos acompanha e o Senhor vai conosco e não nos abandona, porque lá no final
quando tudo isso passar, o teu nome será glorificado na terra e nos céus. Pai, eu quero agradecer essa oportunidade de poder orar e interceder pelos nossos irmãos. E eu oro em o nome de Jesus. Amém. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há comigo em deixar tudo que há em mim. Quero te ofertar mais ainda é bom eu sei, se comparado aqui, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há ninguém deixar tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei, se comparado a mim, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
De ontem para hoje, foram 67 mortes. More than 4,159 New Yorkers have died. Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para mais um momento de leitura da Escritura e meditação nela. Um tempo especial da nossa vida em que nós podemos nos aproximar de Deus por meio das Sagradas Escrituras, crendo que ela é a voz de Deus. Nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens com esse tema: Pandemia, onde Deus está. E a proposta dessa nova série, amados irmãos, é refletir um pouco sobre a situação que nós temos vivido. É pensar um pouco a respeito de tudo que nós temos enfrentado nesses dias e perceber como que nós podemos ter paz e esperança. Nós começamos esse ano, 2020, eu imagino que nenhum de nós imaginávamos que nós estaríamos nessa situação. Todos nós fizemos planos no final do ano, para 2020, e nós estávamos tão bem, com o trabalho caminhando bem, com os projetos caminhando bem. De repente, nós escutamos uma notícia lá da China de um vírus que estava atrapalhando as pessoas ali, que estava dizimando pessoas. Mas nós levamos a vida do mesmo jeito, né? Tivemos o carnaval, o pessoal trouxe o carnaval para o Brasil mais uma vez. Aí depois desse carnaval, alguns dias depois, há uma notícia que esse vírus chegou no Brasil. E depois disso, a nossa vida mudou completamente. Isolamento social, o medo e a ansiedade de termos esse vírus pegar esse Covid-19, ou coronavírus, como popularmente as pessoas chamam. Em meio a isso, amados, algumas coisas aconteceram em nossa vida neste ano. Primeiro, uma instabilidade física, econômica e emocional. A questão física, do medo de pegar esse vírus. A questão econômica, que tem atrapalhado muitas empresas, muitos profissionais liberais. E principalmente a questão emocional. Há uma perspectiva dos psicólogos que muitas pessoas vão entrar em depressão nesse momento do coronavírus. Ou seja, nós temos uma instabilidade nessas três áreas principais da nossa vida: física, econômica e emocional. Nós estamos também tendo sentimentos como insegurança, medo e ansiedade. Eu tenho percebido muitas pessoas, inclusive cristãos fiéis, que estão com seu coração preocupado, que estão com seu coração angustiado diante de tantas notícias. Eu vejo pessoas que fizeram planejamentos para este ano, que estão preocupados como vão terminar esse planejamento. Uma outra coisa também que nós estamos passamos por um ciclo de negação e projeção. Nós vemos pessoas que estão negando esse vírus como algo sério. Estão levando como se fosse uma coisa muito simples, né? Estão brincando com ele, negando a existência de um perigo iminente na nossa vida. Por outro lado, nós encontramos pessoas que estão projetando a culpa disso em terceiros. Por exemplo, o culpado é a China, o culpado é o presidente, o culpado é o governador, o culpado é o nosso administrador do município. Nós estamos culpando todo mundo, porque passamos por um momento de negação e projeção. E por último, nós temos o grande desejo de voltar à nossa vida e ter paz. Nós temos um desejo que tudo isso acabe. Muitas pessoas perguntam, quando será que isso vai acabar? Como pastor, essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito. Quando nós vamos voltar à normalidade? E as notícias não são tão agradáveis. Por isso, amados, nós decidimos fazer essa série, Pandemia, onde Deus está. Nós queremos trazer para você, nessas próximas 5 semanas, mensagens de esperança e paz, para que você possa ressignificar o momento que nós temos enfrentado, para que você possa ressignificar a sua história diante de tudo isso. É importante que a gente faça um ressalte aqui agora, que a grande questão dessa pandemia não é descobrir somente os porquês,
mas é o que nós vamos aprender ao final de tudo isso. O quanto nós vamos ter crescido, amadurecido e quanto nós iremos confiar mais no Deus que prometeu estar comigo e com você. Essa é a proposta, essa é a ideia dessa série de mensagens. Hoje eu quero começar a falar sobre este tema. Por que passamos por isso? Uma pergunta que tem estado no coração e na mente de muitas pessoas. Por que passamos por isso? É interessante que essa pergunta nos leva a uma outra questão. O problema da dor e do sofrimento humano. E essa questão nos leva à seguinte pergunta. Onde Deus está quando tudo isso acontece? Muitas vezes nós projetamos a culpa em terceiros, e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre isso ao longo dessa ministração. Mas é interessante que o primeiro culpado que nós arrumamos é o próprio Deus. A questão, por que Deus permite? Por que Deus está fazendo tudo isso? E de antemão eu quero trazer para você que talvez nós não tenhamos resposta para isso. É muito provável que hoje, no presente, nós não tenhamos a resposta, porque tudo isso está acontecendo na nossa vida, nossa empresa, nossa cidade, governo, país. Nós não temos as respostas prontas. É muito provável que ao longo da caminhada, lá na frente, depois que tudo isso passar, você vai compreender o porquê de tudo isso. Hoje, o que nós temos que buscar é compreender, ressignificar o momento. Aprender a viver bem em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo nos lembra em suas cartas. Interessante que, quando nós colocamos Deus como responsável ou aquele que não faz nada, surge um grande dilema nessa pergunta. Qual é o grande dilema? Primeiro, ou Deus é totalmente bom, mas não é todo poderoso, logo se compadece do ser humano que sofre, mas nada pode fazer por ele. Ou seja, Deus, ele é bom, Deus se importa com o homem, mas é incapaz de fazer algo pelo ser humano. Por isso o ser humano sofre. Uma segunda questão. Ou Deus é totalmente poderoso, mas não é bom. Logo, até poderia fazer algo diante do sofrimento, mas simplesmente não faz. Essa segunda perspectiva aponta que Deus tem capacidade de mudar todas as realidades. Porém, é como se Deus não se importasse com o ser humano. Quando nós perguntamos onde Deus está em tudo isso, ou nós estamos dizendo que Deus é bom, mas não pode fazer nada. Ou estamos dizendo que Deus pode fazer alguma coisa, mas Deus não quer fazer alguma coisa. Então nós vamos hoje buscar compreender, ressignificar o que significa esse momento na nossa vida. E eu queria citar aqui rapidamente C.S. Lewis, ele falando sobre a origem do sofrimento. Olha o que ele fala. Deus, fez todas as coisas boas, e por causa da excelência das mesmas, uma das boas coisas que ele fez, a saber, o livre-arbítrio das criaturas racionais, citando aqui Adão e Eva, por sua própria natureza, inclui a possibilidade do mal. As criaturas, dispondo dessa possibilidade, se tornaram más. O que C.S. Lewis está apontando em sua frase aqui é que Deus, quando criou o homem e mulher, Adão e Eva, no princípio de todas as coisas, os nossos primeiros pais, ele dispôs para esses dois a capacidade de decidir entre o bem e o mal. E os nossos primeiros pais, tendo essa capacidade, decidiram fazer aquilo que era mal. Decidiram seguir o caminho de independência de Deus. E é interessante porque eu gostaria de, nessa noite, apresentar para vocês a verdadeira história. A verdadeira história que nós muitas vezes desconsideramos e que talvez, com certeza, irá ressignificar o momento que nós estamos passando hoje. Nós começamos no primeiro versículo da palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a primeira declaração que nós encontramos no primeiro versículo da palavra de Deus. E quando nós lemos essa declaração, vem duas perguntas para mim e para você. Primeiro, por que Deus criou tudo isso? Segundo, por que criou o homem, a mim e a você? Qual era o objetivo em Deus, Todo-Poderoso,
todo suficiente, completo, sem necessidade de ninguém para estar ouvindo. Perceba que Deus não é como eu e você, que tem a necessidade de ter alguém para estar perto da gente, que tem a necessidade de ter alguém para nos ouvir, de uma amizade sincera. Deus é tudo isso, Deus é completo. Deus não tinha necessidade de criar ninguém para estar junto com Ele. Então, por qual motivo Deus cria o mundo, Deus cria o homem, Deus cria a mim e cria você? A resposta é que Deus faz tudo isso para compartilhar de seu amor e serviço mútuo. Ele cria o mundo, Ele cria a mim e a você para compartilhar do seu amor, para compartilhar dessa dedicação mútua, dessa dedicação de serviço e amor. Quando Deus faz tudo isso, nós encontramos um projeto especial de Deus. Olha o que é o projeto de Deus em Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Destaque aqui para a expressão, e tudo havia ficado muito bom. Se você, no primeiro capítulo de Gênesis, você estudar o relato da criação, nós que cremos no criacionismo, você vai perceber que todos os dias que Deus criava, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, a expressão, viu Deus que era bom. Mas quando chega ao final da criação, Deus olha para aquilo que Ele havia feito e diz, tudo havia ficado muito bom. E essa expressão significa que estava tudo perfeito, em perfeita harmonia, sem nenhum resquício de algo que poderia atrapalhar essa perfeição que Deus havia feito. Esse foi o projeto, esse foi o trabalho perfeito de Deus. Então, em meio a isso, Deus decide criar então o homem. E nós vemos então a criação do homem. Olha o que fala Gênesis capítulo 1, versículos 26, a parte A, e o versículo 27. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Nós encontramos aqui duas expressões. A primeira é a expressão imagem e a segunda, semelhança. O que significa, no texto bíblico, no original, essa expressão imagem e semelhança? A palavra imagem aqui significa que o homem não foi criado como as demais criaturas. Quando você lê os relatos da criação, Deus criava determinados animais e dizia, conforme a sua espécie. Mas quando ele usa a expressão imagem, significa que esse homem criado seria totalmente diferente de toda a criação. Seria um ser especial, um ser criado conforme a imagem de Deus. Quando fala semelhança, a expressão aqui indica que esse homem, sendo separado da demais criação, ele não era Deus. Ele era a semelhança de Deus. Ele não era como Deus, mas era a semelhança de Deus. Então a expressão imagem é que o homem foi criado como um ser separado das demais criaturas, mas que ele não é o próprio Deus. Ele é a semelhança de Deus. E aí então, Deus, na sua trindade, decide criar o homem à sua imagem e semelhança. Nós encontramos então, depois da criação do homem, uma ordem de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, você encontra o seguinte. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Perceba a expressão, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou o homem de uma maneira especial, separado das demais criaturas. Esse homem não é Deus, mas se assemelha ao caráter, à bondade, aos atributos comunicáveis de Deus. Um homem criado perfeito, mas Deus coloca um limite a esse homem. Esse homem tinha decisão. Ele tinha a decisão de escolher entre o bem e o mal. E o limite que Deus dá é que esse homem poderia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. É importante que você entenda que esse símbolo dessa árvore nos apresenta a ideia
de que Deus dá essa opção para que o homem escolha entre o bem e o mal. O dia que o homem comesse dessa árvore, ele estaria dizendo que não queria que Deus fosse o Senhor da sua vida. Ele estaria buscando a sua independência. Ele não ia depender mais de Deus na sua história. Depois dessa criação do homem e dessa ordem que Deus dá, nós encontramos então uma tragédia que acontece nessa história. E essa tragédia começa primeiramente com a manipulação da palavra de Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Destaco aqui a declaração da serpente. Aqui nós encontramos a pré-figura da serpente falando a respeito de Satanás, do inimigo de Deus. Interessante que Satanás chega para a mulher e ele manipula a própria palavra de Deus. Ele diz: não foi isso que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma fruta. Perceba que Satanás, de forma muito astuta, ele usa a própria palavra de Deus para persuadir e enganar a mulher. Nós percebemos que nesse diálogo a mulher tem consciência da ordem divina. Olha o que fala os versos 2 e verso 3 do mesmo capítulo. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Perceba a expressão, mas Deus disse. Ou seja, mesmo que o nosso inimigo, Satanás, aqui como uma serpente, chegue para a mulher e diga: olha, Deus disse que você não pode comer nada. A mulher tem consciência que Deus disse para ela e para o seu marido Adão: nós podemos comer de toda a árvore, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você percebe a capacidade de escolha, o livre-arbítrio operando na pessoa dela. Tendo a consciência do que Deus havia dito, tendo a consciência do que Deus havia limitado na sua história. Mas é interessante que, em meio a isso, ela recebe um convite tentador. Olha o que fala os versos 4 e verso 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. E aqui Satanás começa a colocar dúvida diante daquilo que Deus havia falado. Certamente vocês não morrerão. Ele continua: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, Adão e Eva, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Qual foi o convite que Satanás faz à mulher? Para que vocês precisam de um Deus quando podem ser um? Percebam que a tentação que levou os nossos primeiros pais a caírem foi a tentação de ser como Deus, de ter independência, de não ter nenhum Deus que esteja sobre nós, mas que nos dê a condição do que? De você pode tomar as suas próprias decisões. Percebam que quando nós falamos de pecado original, aquele pecado que se iniciou lá em Gênesis capítulo 3, nós estamos falando de uma semente que está no nosso coração até hoje. Nós não queremos que ninguém nos diga o que nós devemos fazer. Nós queremos ser nossos próprios deuses. Ninguém gosta de pessoas dizendo o que você deve ou não fazer. Todos nós, seres humanos, acreditamos que nós somos donos da nossa vida, que ninguém tem que se meter em nada, que nós sabemos o que é melhor para nós. Perceba que essa é a semente que está no seu coração, que se iniciou em Gênesis capítulo 3. O que a serpente propõe aos primeiros pais é que eles fossem independentes de Deus. Eles não precisavam ter um Deus criador sobre as suas vidas. Eles, quando comessem daquele fruto, poderiam ser como Deus. Perceba que Satanás manipula a palavra dizendo: vocês não vão morrer, mas vocês vão ser independentes. Ninguém vai dizer o que você deve fazer. Você pode escolher o seu destino, o seu futuro. Assim como hoje nós vivemos com pessoas que acreditam fielmente que são donos da sua própria vida, que podem fazer o que bem lhe entender e que eles não
aceitam a ideia de que alguém os diga qual o melhor caminho, porque eles são independentes. Isso se chama a origem do pecado habitando em nossos corações todos os dias. Interessante que, diante dessa tentação, desse convite, amados, para que eles se tornassem seus próprios deuses, nós encontramos aqui 3 momentos que eu quero conversar com você hoje. Diante do que acontece, nós encontramos um ato por parte dos nossos primeiros pais, nós encontramos um resultado desse ato, mas também encontramos nesse ato um presente gracioso da parte de Deus. Vamos começar aqui então hoje falando sobre um ato. Olha o que fala Gênesis capítulo 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que também o comeu. Percebam nesse versículo a dinâmica, o caminho entre o desejo e a concretização de um ato mau. Olha como o texto começa dizendo: a mulher viu, ou seja, tudo começa pela cobiça dos seus olhos. O caminho da queda se inicia pela maneira que eu vejo as coisas. Eu olho determinada coisa e eu cobiço aquilo. Eu acho que aquilo que eu estou vendo é o referencial de felicidade. A mulher, primeiramente, ela olha para esse fruto. Ela cobiça esse fruto. Quando ela olha o que o texto continua dizendo, que parecia agradável e atraente aos olhos. Ou seja, ela olha e vê prazer naquilo. Ela olha aquele fruto e ela percebe que ele é agradável, que ele é atraente, que ele é uma fonte de prazer inesgotável. Deus continua dizendo que era desejável para dela se obter conhecimento. O que ela vê naquilo? A possibilidade de poder. Por que nós acreditamos que o dinheiro nos dá condição de viver melhor? Porque nós acreditamos que o dinheiro nos dá poder para todas as coisas. Com dinheiro na mão, eu não vou passar necessidade. Com dinheiro na mão, eu posso ter os melhores médicos. Ou seja, nós estamos cobiçando a segurança naquilo que nós podemos ter. Os nossos primeiros pais, e a mulher aqui, sendo a figura que está na história, ela olha aquele fruto, ela percebe que é atraente, e ela percebe que aquele fruto pode dar poder, dar discernimento, a capacidade de ser como Deus. Então, o texto nos diz que ela toma do seu fruto, comeu e o deu. E aqui nós encontramos então o ato consumado. Quando os nossos primeiros pais foram tentados com a possibilidade, com a barganha, de que eles seriam como Deus, que eles não morreriam, que eles seriam então conhecedores do bem e do mal, aquilo levanta a sua cobiça ao olhar aquele fruto. Ele percebe que aquele fruto é prazeroso, que aquele fruto é capaz de dar poder, discernimento. Então os nossos primeiros pais sucumbem, eles caem diante da proposta que o diabo os dá. E por consequência disso, os nossos primeiros pais rompem com o Deus Criador. E a história que era perfeita, então começa a ser desfigurada ao longo da criação. Nós encontramos então o resultado disso. Eu quero apresentar aqui, amados, alguns resultados deste ato dos nossos primeiros pais. Alguns resultados disso. Primeiramente, quando comeram do fruto, nós encontramos uma perversão sexual. Nós vemos no capítulo 3, verso 7, a seguinte declaração. E perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A expressão aqui, ela vai declarar que aquela singeleza e pureza do ato sexual entre um homem e uma mulher se perdeu completamente. Aquilo que era puro, aquilo que era prazeroso, se torna agora um ato de vergonha. Se torna agora um ato de pessoas que estão olhando um para o outro e percebendo que há muito mais do que singeleza e amor. Quando nós vemos hoje, amados, relacionamentos que são muito mais abusivos,
onde homens tratam mulheres como objeto de prazer, onde mulheres colocam em homens o objeto do seu prazer. Isso é uma disfunção criada naquele dia. O que Deus criou era perfeito, era singelo, era pura, era baseado num amor sincero. Uma outra coisa que nós encontramos é o medo e a insegurança. Olha o que fala o verso 10. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aquele homem que todas as tardes se encontrava com Deus para ter um relacionamento, naquele momento sente medo, sente insegurança. É a situação que nós enfrentamos hoje de medo e insegurança. A possibilidade de uma depressão, a possibilidade de uma síndrome do pânico é decorrente dessa disfunção que o mundo se tornou. Aquele homem se encontrava com Deus para se relacionar, mas agora ele tem medo, ele tem insegurança, ele se esconde. Consequência do pecado. Uma outra consequência é o orgulho e a terceirização. Deus chega para o homem e pergunta: o que você fez? Olha o que o homem responde para Deus no verso 12. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Perceba que este homem criado perfeito, ele cai e ele não tem a capacidade agora de assumir os seus próprios erros. O seu orgulho não deixa que ele assuma os seus próprios erros, então ele terceiriza. E aqui ele faz duas terceirizações. Primeiro, ele culpa a mulher, não foi eu que fiz, mas foi a mulher, e outra coisa, que o Senhor me deu. Se o Senhor tivesse caprichado melhor, uma mulher um pouquinho mais perfeita, eu não teria passado por isso. Perceba por detrás dessa expressão, alguém que está culpando uma outra pessoa. Perceba que nós somos assim. Você pega no casamento, e quando há o casamento, a crise, você não encontra alguém chegando e falando assim, ó, eu sou responsável por isso. A pessoa sempre projeta que o outro é culpado, que o outro é que erra, que o outro é difícil, que o outro não sabe mudar, mas não tem capacidade de encontrar os seus próprios erros. Você não encontra um funcionário dizendo, o meu patrão é bom, eu que sou ruim, eu que sou complicado. Sempre é o patrão que é ruim. Você não encontra um patrão dizendo, não, o meu funcionário é bom, eu que sou difícil de lidar. Não, sempre é os outros que têm culpa. São consequências que aconteceram em Gênesis capítulo 3. Você também vê a mulher, quando é perguntado o que ela fez, olha só. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Perceba, amados, que de fato a serpente enganou, mas a mulher não diz, Senhor, eu errei. A mulher simplesmente diz, foi Satanás. Foi o diabo que fez isso. E nós encontramos hoje pessoas fazendo isso. Eu caí porque o diabo me tentou. Eu caí e eu adulterei porque Satanás se levantou contra a minha vida. Eu estou devendo para todo mundo porque o diabo colocou a dívida nas minhas costas. Nós não assumimos as nossas responsabilidades. Nós culpamos os outros. Nós culpamos nossa família, o governo. Nós culpamos a igreja das nossas próprias incapacidades de fazer o que é certo. Ou seja, o pecado original, o ato de desobediência a Deus, de independência, gerou uma perversão sexual, o medo e insegurança, o orgulho e terceirização, mas também gerou dores. Olha o que fala o verso 16. Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meias dores darás à luz a filhos. A ideia aqui, amados, é que todo o processo natural da vida, daquele momento em diante, seria com muitas dores. O homem sofreria no ganho do seu sustento, ele sofreria com outras coisas na sua vida, e a mulher ali falando das dores de parto. Ou seja, daquele dia em diante, aquilo que nós não tínhamos, começamos a ter, que são dores, que são adversidades. Ainda ligado a isso, nós encontramos também a consequência das dificuldades. Olha o que fala o verso 17b. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A partir de Gênesis 3, amado, a vida não é mais uma vida fácil. A consequência dessa independência de Deus
nos levou a ter uma vida com várias dificuldades, com várias lutas que são iminentes à nossa história. E por último, uma última consequência, são pragas e desastres. Olha o que fala o verso 18, a parte A. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos. E aqui, a expressão cardos e abrolhos significa o quê? Plantas indesejáveis, desastres naturais, enchentes, insetos, secas, doenças e pandemias. A expressão aqui relata que a nossa vida biológica, geográfica, está em disfunção. Nós passamos por pandemia porque esse mundo que nós vivemos é um mundo disfuncional aos valores e princípios de Deus. Nós sofremos hoje com enfermidades no nosso corpo, com doenças, porque a nossa bios é uma bios disfuncional, não é aquilo que Deus planejou. Esse mundo que nós vivemos, preste bem atenção, não foi o mundo que Deus planejou e que era muito bom. Esse mundo é corrompido, esse mundo ele é totalmente imerso a uma praga, a uma peste chamada pecado. Esse mundo não é o mundo que nós deveríamos estar. Quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos sempre lembrar o seguinte: as coisas não eram para ser assim. As coisas não eram para ser assim. Estamos infectados, todos infectados por esse mal chamado pecado. E as suas consequências estão visíveis a cada momento na história. O que nós estamos passando com essa possibilidade de infestação de dengue, de coronavírus e tantas outras enfermidades que têm matado muitas pessoas, é porque nós vivemos num mundo totalmente disfuncional. O mundo não era para ser assim. Mas aquele mundo em que as pessoas decidem constantemente viver a partir de si, que não consideram Deus soberano na sua vida, que sempre estão independentes de Deus, é um mundo que tem caminhado para a condenação. Vivemos num mundo estável e condenado. Vivemos num mundo onde o homem declaradamente se expressa como independente de Deus. Então, talvez a grande questão que eu preciso levantar aqui não é aonde Deus está em tudo isso, mas qual é o meu papel em tudo isso. Como eu devo ressignificar esse momento a partir da palavra de Deus que nos ensina que o mundo não era para ser assim. Que o mundo que Deus criou não era para ser assim. Mas que eu e você, homens, que têm a semente do pecado, que desejam sempre ser donos da verdade, que desejam sempre ter mais ganância e ganância, nós que não queremos depender de um Deus que diga o que nós temos que fazer ou não, nós estamos colhendo o fruto dos nossos atos, o fruto da nossa maneira de viver. Nós precisamos pensar e ressignificar este momento, não a partir de um culpado chamado Deus, mas qual o nosso papel em tudo isso. E principalmente eu e você, que professa crer em Jesus Cristo, que ouve constantemente da palavra de Deus, que bem-aventurado é aquele que põe o seu coração naquilo que Deus quer na sua vida. Nós vemos um inimigo que tenta os nossos primeiros pais, um ato de desobediência e os resultados catastróficos. Mas em meio a tudo isso, nós temos esperança, porque na história da criação, nessa verdadeira história, nós encontramos também um presente. E esse presente começa com uma promessa de Deus. Olha o que fala Gênesis 3, no mesmo capítulo da queda. Olha o que fala Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o Senhor diz
que poria inimizade entre a descendência da mulher e o seu descendente. Ele está falando aqui, amados, da eterna batalha entre o bem e o mal. Em outras palavras, o que Deus está prometendo aqui é enviar um Salvador, é enviar Jesus Cristo. No dia em que os nossos primeiros pais caíram e destruíram aquilo que era perfeito, transformando num mundo estável de sofrimento, dor e angústias, naquele mesmo dia, Deus proveu uma resposta, uma solução. Deus disse que Jesus Cristo viria na história para ser o nosso Salvador, para corrigir todos os nossos erros, para colocar em harmonia aquilo que nossos primeiros pais colocaram em desarmonia. Cristo é a resposta de Deus para nos dar paz e segurança. Ele é a resposta de salvação. Ele é um presente que Deus nos dá. Esse presente é uma promessa de Deus, mas também é uma expressão de amor. Olha o que fala João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, amados, que nós temos esperança. Por quê? Porque Deus amou ao mundo. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que foi prometido em Gênesis 3, capítulo 15. E na história ele vai entrar, ele vai se encarnar, ele vai viver como um de nós, porém sem pecado, sem cometer nenhum delito. E ele naquela cruz, ele assume todos os nossos pecados, para que hoje aquele que nele crê, que confia plenamente a sua vida nele, tenha a vida eterna e não morra na história. Interessante que esse presente, ele é uma promessa de Deus, é uma expressão de amor, mas também é uma solução. Veja o que fala João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ideia de ir ao Pai aqui, amados, é a restauração daquele mundo que era perfeito e muito bom. Quando nós reconhecemos que precisamos do Senhor Jesus, quando nós deixamos de querer ser pessoas independentes de Deus e nos rendemos ao seu amor e ao seu cuidado, nós nos reencontramos com o que nós deveríamos realmente ser. Nesse sentido, quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais o homem ele se torna aquilo que ele deveria ser. Quanto mais nós nos devotamos ao Senhor, seguimos os seus princípios e valores, mais nós nos assemelhamos àquilo que fomos feitos para a eternidade. Isso significa que nós temos um caminho, nós temos a verdade e nós temos uma vida proposta em Cristo Jesus. Também significa que nós não seremos tirados deste mundo da noite para o dia e livres da dor. Mas quando nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, nós passamos por pandemias, nós passamos por crises, ressignificando o cuidado e a proteção de Deus todos os dias. A gente tem certeza que Deus está cuidando. Aonde Deus está? Onde Deus está? Deus está cuidando da nossa vida por toda a eternidade. Ele disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o final de tudo. Ele disse que ele completaria a boa obra em nossas vidas. Ele disse que nós estaríamos com ele, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por quê? Quanto mais próximo de Cristo nós estamos, mais estamos nos tornando aquilo que deveríamos de fato ser. E por último, é um presente porque é uma promessa de Deus, a expressão de amor, uma solução e uma segurança. Olha o que fala Romanos capítulo 8, os versos 38 e verso 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, pandemia, coronavírus, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A declaração de Paulo é que nada nessa história, nesse mundo estável,
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos segurança em momentos como esse, não porque, amados, nós somos super corajosos, nós somos pessoas que determinam e falam, não, eu sou o poderoso, eu sou o grande. Não, nós somos fracos, pequenos e tementes. Mas nós descansamos num Deus que cuida de nós todos os dias. E nada na história, não é nenhuma crise é capaz de nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Agora perceba o detalhe final desse texto. Nós não podemos ser separados do amor de Deus, deste amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que esse amor não está numa religião chamada Jesus Cristo. Esse amor não está no ícone, num grande profeta, num grande libertador que entrou na história. Esse amor está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe o que significa isso? Esse amor que não pode ser separado está no coração daqueles que reconheceram Jesus como Senhor das suas vidas. Que deixaram esse sentimento de independência acabar na sua história. E hoje dependem completamente de Deus para tudo o que fazem. Quando Jesus Cristo é o nosso Senhor, a gente compreende que nós não podemos carregar o nosso fardo sozinho. Nós não podemos carregar esse fardo. E é por isso que nós deixamos o nosso fardo para o nosso Senhor Jesus. E carregamos o seu fardo, que é leve, que é suave. Nós vivemos em novidade de vida, não porque somos perfeitos, mas porque somos totalmente dependentes de Deus. E eu repito mais uma vez, quanto mais próximo eu me chego de Deus, mais eu estou me tornando aquilo que eu deveria ser, aquela compreensão de Deus que diz que tudo havia ficado muito bom. E quanto mais eu descanso, quanto mais eu espero, eu posso passar pelas dificuldades e lutas, ainda que eu tenha medo, ainda que eu venha chorar, mas eu confio plenamente no cuidado de Deus. E quando a história se findar, quando tudo isso acabar, nós temos a consciência que aquele mundo perfeito de Deus, o que tudo era muito bom, se realizará novamente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando todas as coisas foram restauradas, quando esse mundo disfuncional se tornar o mundo que Deus havia planejado desde o princípio. Para que você possa refletir e praticar nessa semana que vai entrar. Primeiro, momentos como esses devem ser interpretados pela consciência que vivemos num mundo instável. As coisas não eram para ser assim. Como você tem interpretado este momento? Como que você tem passado por essa crise, por esse isolamento social, por essa pandemia? Você está interpretando como uma desgraça, como uma tragédia, como uma ação de homens maus na China, como uma irresponsabilidade de governos, como a incapacidade do homem de cuidar de si? Ou você está interpretando tudo isso à luz da verdade que as coisas não eram para ser assim? Mas mesmo que eu e você tenha feito tudo que não é bom, nós temos um Deus que está corrigindo os nossos erros completamente, que está perdoando os nossos pecados, e está cuidando de mim e de você. Como que você tem interpretado esse momento na sua vida? Segunda, em meio a esta crise, tenha discernimento acerca do propósito divino que lhe envolve. O quanto tem buscado a Deus para passar por tudo isso? Eu disse ao longo dessa ministração que o mais importante não era saber os porquês, mas saber qual é o nosso papel em tudo isso. Qual o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, nesse momento de crise. A pergunta que fica é se você na sua casa, isolamento social, tem aproveitado esse tempo para ler mais a Bíblia, para se aproximar mais de Deus, para conhecer mais a Deus e para saber qual o propósito de Deus na sua vida.
Talvez você tenha aproveitado esse tempo simplesmente para se preocupar, para ficar estressado, para ocupar sua cabeça com atividades mais e mais. Convido você a ressignificar e a ter o discernimento de que esse é um tempo necessário para que a gente se aproxime mais de Deus e compreenda os seus planos para a nossa vida. Terceiro e último, não estamos perdidos. Deus proveu uma solução, enviando seu Filho para nos dar vida, paz e segurança. Você já se entregou completamente a este presente? Ore para que essa graça se manifeste em sua vida hoje. A história não ficou perdida. Deus proveu a solução. Deus proveu um presente chamado Jesus Cristo, que naquela cruz morreu, perdoou os seus pecados e lhe oferece a vida gratuitamente. Você tem se rendido a esse Deus? Você tem entregado a sua vida a esse Deus? Você não precisa, preste bem atenção, passar por tudo isso com medo, insegurança e dúvida. Você pode hoje, na sua casa, render-se completamente a Deus, confessar os seus pecados e entregar a sua vida e história aos cuidados deste Deus que naquela cruz nos resgatou do império das trevas, que naquela cruz nos resgatou da morte e do inferno. Você não precisa passar pelo coronavírus e pela pandemia com medo e insegurança. Você pode ter paz, esperança e vida quando se render completamente a este presente divino. As coisas não eram para ser assim. Por isso, eu quero convidar você nessa noite, que nos assiste na sua casa, a assumir hoje um compromisso com Deus. Volto a dizer, se você é um cristão e tem tido muito medo nesses dias, talvez você precise orar nessa noite para que Deus traga paz ao seu coração, clareza ao propósito que Ele tem para a sua vida, clareza ao seu papel na história como cristão. Se você não se rendeu a Cristo ainda, hoje é o dia, hoje é o momento de você se entregar completamente a Ele, de você reconhecer a necessidade que você tem de um Deus Salvador na sua vida. Eu quero convidar você, aonde você está, a fechar os seus olhos neste momento e orar ao Senhor, confessando os seus pecados e pedindo que Ele transforme a sua vida. Vamos orar nesse momento? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente em todos os lugares agora. O Senhor está aqui conosco que estamos gravando. O Senhor está em cada lar neste momento. Nós pedimos a Ti que Teu Santo Espírito nos convença dos nossos erros, nos traga consciência ao discernimento da nossa pecaminosidade, da necessidade que temos de servir ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que neste momento entre em nossos corações, trazendo paz, esperança e alegria. Esse mundo que nós vivemos hoje não é o mundo que o Senhor criou. É um mundo instável, é um mundo corrompido pelo pecado. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está entre nós, nos abençoando e cuidando das nossas vidas. Eu quero te pedir, ó Deus, que nós possamos confiar plenamente em Ti e descobrir, dia após dia, o Teu grande amor e cuidado por nós. Nós estamos passando por isso porque confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado pelo sustento e pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado e pela vida e esperança e paz que temos hoje. Que aqueles que estão nos ouvindo tenham também essa esperança, vida e paz. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Nós temos motivos e muitos motivos para louvar o Senhor por essa noite, por esse tempo de adoração, por esse tempo de leitura bíblica, de devoção a Deus, de exposição das Escrituras Sagradas. Que essa palavra que você ouviu essa noite possa trazer esperança e paz
para essa nova semana que vai se iniciar a partir de amanhã. Que Deus possa estar abençoando aqueles que vão retornar ao trabalho, aqueles que estão trabalhando na sua casa, aqueles que continuam na sua casa. Que Deus possa estar derramando o seu cuidado e proteção constante na sua vida. Antes de nós encerrarmos, eu tenho alguns recados para você muito importantes, que são eles. Primeiro, mais uma vez eu quero convidar você na quarta-feira a estar fazendo o culto doméstico no seu lar. Nós vamos estar enviando o estudo via WhatsApp para que você na sua casa, com a sua família, possa estar estudando o texto e orando em família. Eu quero desafiar você, homem presbiteriano, a estar assumindo a responsabilidade de sacerdote no seu lar. Não perca esse tempo. Se você não consegue fazer depois das 8, após a live, eu convido você a, antes desse horário, sentar com a sua família e você já vai ter o estudo bíblico para estar estudando a palavra de Deus. Aproveite esse tempo na quarta-feira, em família, e estudar a palavra de Deus. Amém? Nós vamos continuar na quarta-feira com a nossa live, ajudando a uma exposição bem breve do texto e do estudo que nós vamos estar passando. Sobre as lives dessa semana, gente. A nossa live no Facebook vai ser segunda, quarta e sexta. Então você pode se programar nesses dias, às 8 horas da noite, às 20 horas, para participar da live em que nós estamos trazendo a palavra de Deus e às vezes trazendo algum pastor de fora para nos dar também a palavra e nos abençoar. Então fica aí para você essas oportunidades de você estar participando e sendo edificado. Como nós falamos no começo, nós sabemos que os dias que nós temos vivido não são dias fáceis. Então nós estamos provendo a você, membro desta igreja, você que participa dos cultos, das lives, a oportunidade de você ouvir mais da palavra de Deus e ser edificado. Então, eu quero convidar você a participar segunda, quarta e sexta da live e quarta-feira especificamente com a sua família se reunir no culto doméstico para esse tempo de comunhão e esperança. Um outro recado importante, amados. Como nós estamos impossibilitados de fazer visita pastoral, eu quero convidar você a participar comigo de uma visita online. Como que vai funcionar? Você vai estar mandando um recado no meu WhatsApp, no telefone 12 981 68 3781 e você vai estar agendando um momento que eu vou estar entrando numa videochamada com você, onde nós vamos estar conversando por alguns minutos e no final estar orando. A ideia é que se o pastor não pode estar fisicamente na sua casa para conversar com você, ver como você está, eu vou estar então online na sua casa participando disso. Então, é importante você mandar a mensagem: pastor, eu quero uma visita online do Senhor. Aí eu vou estar agendando os horários disponíveis que nós temos essa semana que vai entrar para estar conversando com você. É uma novidade e é mais uma forma de aproximação para que você tenha um tempo de conversar e abrir seu coração para outras pessoas. Deus abençoe também você para esse tempo que nós vamos ter essa semana. Então fica aí o convite para você essa semana. O culto, quarta-feira, live, segunda, quarta e sexta, e visita online com o pastor no dia que nós agendarmos. Você vê na necessidade o melhor dia para a sua família, tá bom? Olha que quantas bênçãos nós temos proporcionado para você para estar em comunhão neste momento de graça e esperança. Ok, amados? E um último recado, amados, eu quero mais uma vez desafiar você que pode e que tem se disposto a abençoar a casa de Deus, a entregar os seus dízimos e suas ofertas. Nós não temos o dízimo e oferta aqui na igreja, mas você pode depositar na conta que vai estar aparecendo aqui nesse vídeo. E o que é importante, amados, que você, depois que fizer seu depósito, envie o comprovante para o nosso tesoureiro Leuer, o qual o contato também vai estar aqui. Quero agradecer aos irmãos que têm dizimado e têm abençoado. Tem sido um tempo de dificuldades, mas eu creio que Deus irá honrar todos nós ao final de tudo isso. Nós louvamos a Deus porque sabemos que tudo está no controle de Deus e na vontade de Deus. Semana que vem, eu quero convidar você a participar novamente deste culto às 18h30 nesse mesmo canal. Se você não é inscrito ainda, eu quero pedir que você se inscreva nesse canal e que você curta a nossa página no Facebook, para que você possa estar acompanhando cada novo vídeo ou postagem que aparecer. No YouTube é importante que você, além de se inscrever, ative o sininho para que você seja notificado do que vai estar acontecendo essa nova semana. Que Deus abençoe ricamente você. Eu gostaria de orar mais uma vez e após a oração, impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero pedir também, amados, que você também coloque debaixo desse vídeo nos comentários aquilo que você tem percebido e uma palavra de esperança para os nossos irmãos, ok? Vamos estar orando mais uma vez, encerrando esse culto nessa noite.
Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente em nossa vida. Nós te louvamos porque a semana que se inicia, nós temos a plena certeza que o Senhor está conosco. Eu quero pedir que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos aqui que estão participando conosco, nossa igreja. Pedir que o Senhor venha cuidar deles, Pai. Pedir que o Senhor venha trazer também aqueles que estão com pouco trabalho, um trabalho mais abençoado, que eles possam trazer renda para sua casa, Pai. Livra-os, Pai, de passar necessidade e aperto, Pai. Esteja com eles cuidando. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Abençoe o seu povo e que a palavra que ouvimos nessa noite possa ser esperança e paz em nosso coração nessa nova semana. Nos livra do mal e se conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida grandemente, uma ótima semana.